Vamos lá, estamos aqui com mais um vídeo no canal. O nosso objetivo hoje vai ser explicar alguns conceitos básicos no xadrez, seja para quem é iniciante e está começando o jogo há pouco tempo, seja para quem joga há um tempo considerável e já entende bem o jogo ou entende parcialmente. Enfim, o nosso ponto aqui vai ser jogar uma partidinha contra um bot aleatório que eu peguei aqui. O objetivo não é necessariamente focar na partida, o nosso objetivo é entender esses conceitos básicos e no meio do vídeo eu vou parar para explicar algum conceito do que eu estou fazendo aqui na partida e explicar o porquê é importante você fazer esses conceitos e seguir esses conceitos nas suas partidas para ter melhores resultados no geral e, bem, melhorar como um todo nesse jogo, né? Vamos lá. A gente vai começar simplesmente fazendo o básico, que é o quê? Controle central. Vamos lá. Fazendo uma explicação bem breve, mas bem lógica sobre o porquê que a gente precisa controlar o centro. Percebam que quando a gente está na posição inicial do tabuleiro, a gente tem peças que estão trancadas pelos nossos peões. A gente tem um cavalo que consegue saltar, realmente, a gente pode pular os cavalos, mas a gente não consegue tirar a torre, não consegue tirar o bispo, nem a dama. Então, o ponto todo de começar a tirar os peões centrais é liberar o máximo de peças possíveis para poderem ser desenvolvidas, né? Claro. E por que a gente quer desenvolver essas peças? A gente quer desenvolver as peças para causar problemas imediatos para o nosso adversário e não permitir que ele fique ali boiando. Fazendo uma comparação real com isso, a gente não quer que, no meio de uma guerra, a gente dê chance para o nosso adversário passar, por exemplo, despercebido. A gente não vai ficar dormindo e deixar o nosso adversário, enfim, entrar ou invadir o nosso território. A gente precisa estar sempre alerta e a gente precisa fazer isso o mais rápido possível. A gente precisa atacar o mais rápido possível, né? Então, esse é o ponto. Quando a gente está desenvolvendo e quando a gente está controlando o centro, a gente está fazendo essas duas coisas. A gente está limitando também as peças do adversário, porque percebe que quando a gente controla o centro, a gente controla muito mais possibilidades de casas onde ele pode tentar colocar as peças. Então, como por exemplo no C4, possivelmente o bispo poderia vir para F5 e meu peão está controlando, diferente de se eu jogasse um lance como H4, que peça ele vai colocar aqui em uma casa que meu peão controla? Acho que não muita coisa, né? Talvez G5, mas que peça ele poderia colocar em G5? Talvez a dama, mas a gente não quer tirar a dama de forma precoce, né? Então, de forma bem resumida, a gente quer desenvolver porque a gente quer causar problemas para o nosso adversário imediatos e a gente não quer deixar o nosso adversário também causar esses problemas, não quer deixar que ele desenvolva as suas tropas, as suas peças, e por causa disso a gente limita, né, essas casas e também ajuda nossas peças a entrarem no jogo. A gente vai jogar o lance E4. O lance E4, ele controla o centro e imediatamente prepara para abrir o bispo aqui em F1 e desenvolver ele. Percebam que o nosso adversário jogou aqui um lance com A5, que não cumpre a regra de desenvolvimento e também não controla casas importantes. Então eu vou seguir de novo com o conceito básico, controle central, vou jogar o lance T4, controlo o centro imediatamente e já estou ganhando muito espaço, né? Ele jogou o lance cavalo C6, eu vou de novo seguir priorizando o desenvolvimento, eu vou jogar o lance D5, o ponto de D5 é expulsar essa casa aqui da casa de C6, né? Que, bom, estava melhor posicionado do que aqui em B8. E percebam que as peças das pretas ainda estão nas casas iniciais. Eu já ganhei um centro e um espaço legal. E eu vou de novo seguir desenvolvendo. Vou jogar o lance cavalo F3. Eu estou simplesmente desenvolvendo e priorizando a proteção do meu rei. Junto com o que eu expliquei na parte de controle central, a gente tem o desenvolvimento. O desenvolvimento de peças, como também explicado anteriormente, ele é justamente para a gente causar problemas para o adversário. Percebam que quando a gente desenvolve peças, né, naturalmente, por exemplo, numa abertura como essa, o que a gente está fazendo é causar problemas para o adversário e, ao mesmo tempo, passar peças para futuramente causar mais problemas. Então, numa posição como essa, vamos supor que o adversário joga de forma passiva, joga um D6, a gente segue simplesmente com isso C4 desenvolvendo nossas peças e ele joga um lance mais passivo. Lance A6, passa um lance de peão, a gente pode rocar. Percebam que a gente já tem duas peças desenvolvidas, o rei está protegido e o nosso adversário está com o rei no centro e não desenvolveu nenhuma peça ainda. Se ele seguir negligenciando e passando lances, o que a gente vai fazer é aproveitar do nosso desenvolvimento para causar problemas para a posição dele e, além disso, a gente vai causar problemas diretos aqui
para o rei dele, né? Então, peças desenvolvidas causam problemas para o adversário, peças desenvolvidas pressionam. Então, por exemplo, o lance D4 imediatamente causa uma pressão aqui no peão. E se ele simplesmente capturar, percebam que a gente vai seguir desenvolvendo mais uma peça. Ele pode jogar um C5, gastando mais um tempo tentando defender o peão dele, e a gente vai seguir desenvolvendo peça, por exemplo, com o lance C3, porque a gente está colocando pressão no centro e preparando para desenvolver. Se ele tomar, a gente já pode capturar aqui em C3, e a gente está claramente ganho nessa posição, e a gente não está ganho porque a gente tem qualidade a mais, a gente está ganho porque a gente tem desenvolvimento. As pretas gastaram todos os tempos dela fazendo lances inúteis, e a gente tem desenvolvimento. Peças colocadas, prepara o E5, um bispo mirando aqui em F7, um cavalo em C3, cavalo em F3, uma dama aberta aqui na coluna semi-aberta de D. Então, tudo que a gente fez aqui não é nada demais. A gente simplesmente seguiu desenvolvendo e nossa vantagem ela é baseada nesse ponto, né? Nesse ponto de que a gente vai causar problemas para o nosso adversário a longo prazo e ele não tem o que fazer a respeito disso por causa que ele não desenvolveu as suas peças. Então, o desenvolvimento é importante justamente por causa disso, né? A gente precisa causar problemas para o adversário, precisa aproveitar as peças que a gente tem, o exército que a gente tem, e para aproveitar ele, a gente precisa tirar ela das casas iniciais e colocar nas casas mais adequadas. Então, por exemplo, um bispo ele é muito interessante numa diagonal como essa, porque ele fica de olho no ponto de F7, e um cavalo, por exemplo, seria muito interessante numa casa de D5, porque é uma casa boa onde não pode ser mais atacada por peões, né, um posto avançado. E, né, claro, ele vai estar atacando muitas coisas aqui do nosso adversário. Ele vai estar de olho em casas como C7, B6, né, E7, F6. São casas que perturbam o nosso adversário. Ele não consegue mais, por exemplo, mover algumas peças para cá. E isso vai causar incômodo, né? Peças bem colocadas controlam mais casas, né? Então percebam que um cavalo aqui em A1 ele estaria controlando porcarias de 2 casas, enquanto um cavalo aqui em D5 ele controla incríveis 8 casas. É o 4 vezes mais, né? Ou, por exemplo, um bispo, por exemplo, aqui em B1, ou, por exemplo, em A1, que não controlaria nada, né? Ou mesmo em F1, que controla algumas casinhas. Se ele tivesse, por exemplo, em D5, ou numa diagonal mais aberta, como, por exemplo, se esse cavalo não existisse, esse peão tivesse B3 e eu jogasse bispo B2, teria uma diagonal muito maior aqui, né, para atuar, né? Os bispos precisam de diagonais abertas, né? Até porque ele anda na diagonal. Torres precisam de colunas abertas, porque ele, bom, anda na vertical horizontal, né? E os cavalos precisam de postos avançados, porque eles são peças que controlam a média distância. Percebam que um bispo consegue controlar tanto de um lado do tabuleiro quanto do outro, o cavalo não consegue. E esse cavalo precisa, por causa disso, né, estar mais próximo das peças do adversário, estar em postos avançados, em locais mais avançados, para causar problemas, né? Percebe que numa casa como essa ele já está causando muitos problemas, atacando muitas casas, né? Ele jogou o lance C6 tentando colocar pressão aqui no peão de D5, e eu vou solidificar o meu centro, jogar o lance C4, percebe que o lance C4 ele controla o centro, no geral, né? Dama E7 cria uma ameaça imediata, perceba que o nosso adversário tem uma ideia. Esse lance não é maravilhoso, mas ele está criando uma ideia, ele está criando uma ameaça, né? Captura aqui, deixa esse peão solto e também, ao mesmo tempo, ameaça também o fato de eu não poder capturar. Uma coisa que é pouco dita, porque parece muito óbvia, mas que é muito importante no xadrez, é você prestar atenção no lance do adversário. Quando o adversário ele faz um lance, né, ele está tendo alguma ideia. Seja o nível que você estiver jogando, ele tem alguma ideia, seja ela funcional ou não, né? Mas o ponto é que você precisa prestar atenção nessa ideia. Eu digo isso porque muitas vezes você pode acabar jogando sem realmente prestar atenção. E quando eu digo prestar atenção, não é só prestar atenção, por exemplo, em um lance aleatório, ele passa uma peça para um local, mas prestar atenção num todo. Peças, quando elas se movimentam, elas mudam o jogo, né? Não é só em um local, como por exemplo aqui no lance bispo G5, que foi jogado aqui nessa posição pelas brancas, nessa posição que é teórica, inclusive, elas tiraram uma peça e levaram para a ala do rei, né, aqui. Mas isso muda muito o jogo, isso é uma coisa muito mais geral, você precisa prestar atenção como um todo aqui, né? Então, o tabuleiro, ele é 64 casas e tudo tá ligado. Então, não é só aqui que ele tá mirando, não é só nessa cravada que ele tá mirando, e isso muda tudo. Então, seguindo a posição que eu tinha avançado, cavalo de BD7 é uma linha teórica, e como disse, como você precisa prestar atenção nas ameaças do seu adversário,
as pretas, para jogarem um lance como esse, precisariam estar atentas a esse tema, que é a captura. Depois da recaptura, percebam que o meu cavalo está cravado e, portanto, esse meu peão de D5 está teoricamente não defendido. Mas as pretas, elas perceberam que as brancas poderiam ameaçar isso e perceberam que as brancas não poderiam capturar esse peão, né? E por que não? Porque se as brancas capturarem aqui o peão em D5, a gente pode simplesmente sacrificar a dama e capturar em D5. E olha que interessante. Qual é o ponto desse lance? Percebam que o bispo ter saído, ele não só mudou, né, aqui a ala do rei, ele mudou também a ala da dama. E qual é o ponto da ala da dama? O peão de C não existe mais, o cavalo também não, porque foi capturado. E depois das brancas, né, capturarem a nossa dama, não tem nenhuma peça defendendo essa diagonal. A única peça que pode defender depois do cheque aqui em B4 é a dama dele. Então, depois dele jogar um lance como esse, a gente pode seguir tomando o bispo, já que o cavalo defende aqui o nosso bispo e a dama está cravada. E aqui a gente está ganho. Ele vai ter que entregar a dama eventualmente. E depois dessa captura, a gente está com uma peça a mais. Então percebam que a gente precisa sim ficar muito atento, não só às ideias do nosso adversário de forma superficial, mas a gente precisa prestar atenção, não só para se defender, né, para prevenir alguma ideia dele, mas também para aproveitar chances. Então, por exemplo, numa posição como essa, alguns jogadores poderiam simplesmente só pensar que perderam um peão central e seguir tentando jogar de alguma forma com o problema de C6, eu vou tentar expulsar esse cavalo. E depois da captura em F6, cavalo F6, vão jogar com um peão a menos, porque não prestaram atenção nesse detalhe, né? E não por necessariamente serem um jogador ruim, mas sim porque simplesmente não observaram num todo, não prestaram atenção e não realmente identificaram a ideia, né, do adversário de forma concreta e como punir ela, né? Enfim. Como eu disse, eu vou seguir desenvolvendo. Tem duas formas que eu posso. Jogar bispo E2, pode jogar cavalo C3. Eu vou jogar cavalo C3 pelo fato de que, caso ele capture, eu acho que eu posso capturar de cavalo. Dama por E4 e bispo E2. Ameaçando esse. Eu acho que é possível seguir assim. Honestamente. Não tem por que não jogar isso. Claro, eu tô dando um peão. Mas o ponto todo é que, caso ele capturasse, eu jogaria bispo E2. E eu estaria desenvolvendo muito rápido a custo de um peão, né? Eu estaria simplesmente passando peças muito facilmente para o jogo. Percebam que eu tenho um cavalo aqui em D5 centralizado. Eu tenho outro cavalo aqui em F3 que já está jogando. Eu tenho uma forma fácil aqui de desenvolver o bispo, rocar e proteger meu rei, enquanto ele mal movimentou as próprias peças. Ele não tirou o cavalo, o bispo, os dois bispos e as duas torres. A dama voltou para a casa inicial. Ele praticamente não fez nada na posição, né? Então, eu vou seguir desenvolvendo da melhor forma possível, jogar um lance com o bispo F4, que imediatamente cria uma ameaça em C7. Depois que ele defender de alguma forma, eu posso pensar em já ameaçar imediatamente algo. O lance C5 parece interessante, porque eu estou ameaçando o cavalo, e essa captura vem com uma ameaça aqui em C7. Eu vou jogar o lance C5, parece interessante, porque, como eu disse, eu estou criando essa ameaça, né? Ele não defendeu, ele jogou o lance bispo E7, então eu vou capturar em A6. Percebam que, independente da forma que ele capture, né, eu tenho esse duplo, mas melhor do que o duplo é ganhar a dama. Então eu vou jogar o lance bispo C7 aqui, que prende a dama dele, aqui na casa de D8, e deixa a nossa posição muito confortável. Inclusive, eu vou da forma mais, não sei se é desrespeitosa, mas interessante, talvez só defender o peão de E4, porque percebam que a dama dele está condenada aqui na casa de D8, ele não tem muito o que fazer. Inclusive, dama C2 parece mais interessante porque eu defendo dois peões ao mesmo tempo, né? Então, vou defender aqui os meus peõezinhos, simplesmente mantendo aqui a ameaça na dama. O lance B5 não parece fazer muita coisa. Eu posso, inclusive, tomar um passão aqui, mas eu vou, como eu disse, não ligar muito para isso e eu vou seguir desenvolvendo, protegendo meu rei. Minhas peças estão em jogo, eu já estou ganhando material aqui de maneira forçada, as minhas torres estão conectadas, percebe que tudo flui, e agora a única coisa que eu preciso fazer, já que eu tenho material a mais, é trocar a peça. Então, eu vou fazer de tudo aqui para trocar material. Vou capturar essa dama mesmo,
depois dele recapturar a dama, eu vou passar mais uma peça para o jogo com torre 1. E depois preparar a torre D1, centralizando as minhas torres, colocando em casas bem confortáveis. Vou jogar aqui o lance cavalo D4, que coloca pressão atacando aqui nessa torre G6. Ele passou a torre para G6. E eu vou jogar o lance cavalo B5, que imediatamente ameaça entrar aqui na casa de D6, cria alguns problemas para a posição dele. Ele tirou o rei, e agora, como eu disse, o meu objetivo é simplificar a posição. Eu vou jogar o lance cavalo D6, que ataca o bispo dele aqui em B7. Ele tirou o bispo. E agora eu vou seguir tentando causar problemas. Percebe que a minha dama ela não está em jogo ainda, não de forma tão confortável. Eu vou jogar o lance dama C4, ficando de olho aqui no ponto de F7, alguns temas de mate. Ele defendeu parcialmente. Eu vou jogar um lance cavalo F4, com ponto de que eu estou atacando a torre e ameaçando o tema de mate aqui. Ele defendeu. E agora eu vou jogar o lance cavalo F5, atacando a peça novamente. O que eu estou fazendo aqui é só cercando as peças dele e ele está praticamente sem lance aqui. Eu vou jogar o lance dama D4, centraliza uma peça, fica de olho no cheque aqui em D6, ameaça o ponto em G7. Ele defendeu assim. E percebam aqui na posição como as peças dele estão sufocadas. Ele tem peças não fazendo absolutamente nada, um rei exposto, bispos recuados. Eu tenho 2 cavalos muito fortes, torres centralizadas, tudo está muito bom. E tudo que a gente precisa fazer aqui nessa posição para converter é seguir, como eu disse, trocando peça e tentando acabar com o contra-jogo dele aqui. Eu vou jogar o cheque, porque percebam que esse cheque vem com uma força aqui na troca de peças, porque ele tem que tirar alguma peça daqui e eu vou capturar. Eu não vou capturar agora porque ele pode capturar atacando minha dama e eu perco um tempinho, mas eu vou simplesmente só avançar o peão. Ele não pode tomar porque está cravado, né? Então ele tirou, faz sentido. E agora agora sim, né, eu vou capturar trocando peça, puxar essa dama de volta depois que ele atacar para D4, passar o cavalo para D5, passar uma torre para uma casa mais ativa. Vou jogar aqui cavalo D5, passar a torre E3 e torre G3, passando para casas mais ativas aqui, né? Talvez torre D3 fosse melhor, mas enfim, tanto faz. Vamos dobrar, intensificando aqui a defesa, aqui no peão. E agora preparando o lance torre G3, que era o que eu queria fazer. Ficando de olho aqui nesse ponto em G7. Ele trocou mais uma peça, que é muito bem-vindo pra gente, já que a gente tá com muito material a mais. Esse lance G6 tá defendendo aqui a coluna, né? Eu vou simplesmente jogar o lance torre E4, passando mais uma peça potencialmente para o jogo, de maneira mais incisiva. Eu vou jogar torre C4, defendendo meu peãozinho, de maneira bem simples, sem fazer nada demais. Ele defendeu aqui, passou o rei. Eu vou tentar seguir causando problemas, eu vou jogar o lance F4, com a ideia de jogar o lance F5. Ele já tirou, e eu vou jogar F5 da mesma maneira. Ameaça F6, ameaça temos de tomar aqui. E esse lance é interessante, porque eu penso que eu talvez possa capturar aqui e seguir com F6. E percebam como as casas escuras estão tão fracas que parece até que ele vai levar mate. Mas eu não sei se é necessário, até porque isso vem com um ataque na minha dama e algumas ameaças como torre C1. Então não tem pra que todo esse tipo de problema, né? Agora, o que eu posso pensar em fazer é tirar o rei pra H1, talvez leve alguma coisa. O ponto que é, se ele tirar esse bispo daqui, ele tá trocando peça e eu quero trocar peça, então, bom, eu vou só tirar o rei e não tem nenhum problema. Aqui, esse aqui tem esse, né? Esse é o ponto dele. Interessante. Eu acho que eu vou jogar um lance F6. Ele tá ameaçando aqui e ele tá ameaçando aqui, né? Esse F6 aqui não tem problema. Ele tirou aqui o rei dele. Eu vou capturar. Percebam que quando ele captura, ele também ameaça aqui temas de mate. Não é legal pra mim, né? Mas eu posso jogar o lance torre D3, que defende também esse tema, porque eu tô voltando a torrezinha aqui pra D1. E como vocês sabem, trocar é maravilhoso pra mim, né? Então percebam que depois de todas as trocas, depois de tudo isso, mesmo que eu tenha perdido um peãozinho nesse meio, eu simplesmente ganhei
a partida, né? Porque ele tem um bispo contra uma dama no final, que, claro, é simples de se converter. Eu vou jogar o lance dama D2 que toca o bispo e prepara para jogar bispo H6. Ele pode ter bispo C5, né? Depois disso, para tentar defender. Então eu vou jogar o mais simples, dama D7 aqui, ameaçando entrar aqui. Parece bem simples. Ele permitiu. Capturar em F7, ele vai jogar rei H4 e ele consegue fugir. Então, da maneira mais cruel possível aqui, eu vou jogar dama F8, que tira essa casa e ameaça mate no próximo lance de forma imparável. E é isso, checkmate. Boa partida. Então, o vídeo foi esse. O ponto todo aqui da partida não era jogar o melhor xadrez possível. O ponto era simplesmente jogar um xadrez simples e que funcionasse, um xadrez didático e que desse para entender um pouquinho de como você pode jogar melhor, de como você pode jogar de forma simples, mas ainda assim jogar um bom xadrez, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo aqui de como melhorar no xadrez. Inclusive, se vocês quiserem, vocês podem passar no vídeo que eu fiz passado, que é como fazer um plano. É um bom vídeo e também pode ajudar muito bem vocês. Valeu!